Boa noite, a paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham ao vivo nesta terça-feira no nosso Expresso Milenário, nosso encontro com Cristo Jesus. Nós já estamos aqui online, conectados, Conectados na presença de Deus para recebermos mais dele, para glorificarmos o nome dele, porque sem Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. Estamos aqui novamente ao som do álbum Imersão 4 do Diante do Trono. Semana passada nós já comentamos um pouco dele. E essa semana nós reforçamos aqui para que os irmãos possam ouvir esse maravilhoso álbum, que é o nosso fundo musical desse Expresso Milenário de hoje. E vamos dar um tempo para que os irmãos entrem, Tem muitos irmãos ainda que estão entrando. Enquanto isso, eu vou aqui enviar o aviãozinho para os nossos irmãos aqui. Então, eu convido para que vocês façam o mesmo. Vamos enviar um aviãozinho aí, vamos compartilhar com os nossos contatos aqui do Instagram, para que eles estejam conosco, para que eles nos deem essa alegria, poderem estar juntos conosco aqui. Maravilha, estamos enviando aqui, enviando os aviãozinhos para os nossos amigos do Instagram. Pronto, está feito, daqui a pouquinho já vou deixar aqui já fixado, vamos ver aqui que eu separei uma palavra de uma curiosidade para o nosso começo, mas eu vou deixar no fixado aí o que realmente nós vamos falar hoje, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 13. Então eu vou deixar aqui. Está fixado aí, Eclesiástico, Eclesiástico é um outro livro da Bíblia apócrifa. Então é Eclesiastes, tá? Eclesiastes ali logo depois de Provérbios, que é o que nós vamos comentar agora rapidamente. Deixa eu só abrir aqui, que eu quero fazer só uma curiosidade para os irmãos, Não precisam nem abrir a Bíblia, já está separado aqui, e eu vou ler para vocês. Quando nós falamos que a Bíblia Sagrada ela contempla tudo, é porque realmente ela contempla tudo, Se nós imaginarmos que esse livro ele terminou de ser escrito há aproximadamente 2000 anos atrás, percebam que ele é muito atual. E aqui eu vou comentar algo que está escrito em Provérbios, ou seja, Provérbios foi escrito há muito tempo, Não foi escrito há 20 anos atrás, ele foi escrito há 10 anos atrás. E se nós abrirmos em Provérbios 26, 17, os irmãos não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidamente na Bíblia pelo celular. Está escrito assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Esse é um provérbio de Salomão. Provérbio de Salomão. Há quanto tempo foi escrito esse livro? E olha como ele é atual. Esses dias eu estava relendo, esse livro de Provérbios, que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Provérbios. E eu estava lendo, e quando eu cheguei aqui no Provérbio 26, eu li esse versículo de número 18, 19, e eu falei: não, isso não é possível. Não é possível que um livro escrito há muito tempo atrás trazer isso, Que é como um louco, O homem que engana seu próximo e diz: é brincadeira. Nos dias atuais isso é muito fácil, Se alguém tivesse escrito isso.
Mesmo se tivesse escrito há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Mas isso contempla o quê? Contempla a perfeição da palavra de Deus. Ah, mas ela é escrita por homens. É escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Pronto, acabou. E como não está preso no tempo a palavra. Tanto é que diz que tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E a palavra de Deus também é o que está aqui na Bíblia Sagrada. E é por isso que nós temos que amar a leitura da Bíblia. Pode parecer enfadonho, pode parecer chato, pode parecer cansativo, mas tudo que nós precisamos de Deus, tudo que nós precisamos saber de Deus e tudo que nós precisamos saber do que Deus tem para nós, está na Bíblia Sagrada. Não é à toa que a Bíblia foi deixada a nós. Deus, na perfeição dele, ele deixou um livro para nós. Por quê? Para nós seguirmos, para nós lermos. Ah, mas é difícil. Realmente é difícil. Mas se nós lermos com a ajuda do Espírito Santo, tudo se torna simples. Nós lemos a Bíblia Sagrada na companhia do seu autor. Então você está lendo a sua Bíblia aí no celular, ou a Bíblia mesmo impressa, o Espírito Santo está dentro de você. Então você está lendo na presença de quem inspirou os homens a escrever o livro. Isso é maravilhoso. Não precisa falar mais nada. Então esse livro é um livro incomparável. Eu que gosto muito da leitura, e muitos irmãos aí que acompanham também gostam de ler, é impossível ler a Bíblia e não gostar do que está escrito lá. A pessoa de início, ela pode até não concordar, mas que a pessoa vai se maravilhar, ela vai. Quantos ateus, quantos agnósticos se converteram porque foram ler a Bíblia como um livro histórico, como um livro de conhecimento, na curiosidade da leitura, e acabaram se convertendo, porque ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a agir, e isso é maravilhoso. Então eu trouxe aqui essa porção de Provérbios 26, 19, apenas aqui para uma abertura de curiosidade, e para endossar aquilo que nós temos falado, de como é maravilhosa a palavra de Deus. Amém? Mas, como eu já deixei aí para que os irmãos preparem, nós vamos comentar aqui de Eclesiastes 4, Eclesiastes 4, que também é um livro maravilhoso, é um livro bem curioso, aliás, Eu e minha esposa Juliana, nós gostamos muito, nós temos a curiosidade desse livro de Eclesiastes, que é um livro bem... tem seus mistérios, tem seus enigmas, tem as suas chaves, é claro, mas é um livro para ser estudado, para ser pensado, para ser orado, que é maravilhoso. Muitos falam, por que Eclesiastes está na Bíblia? Por que Cântico dos Cânticos está na Bíblia? O Salomão, ele escreveu, isso está na Bíblia, ele escreveu mais do que 5.000 cânticos, 5.003, 5.004 cânticos. E esse livro, o de Cântico dos Cânticos, Cantares, ele é o quê? É o Cântico dos Cânticos. De todos os cânticos que Salomão escreveu, o Cântico dos Cânticos, que é o que está na Bíblia, não à toa, é a sua obra de ponta, é a sua obra de destaque. E também é um livro maravilhoso, hein? Cântico dos Cânticos, ali, Cantares, é maravilhoso. As pessoas podem achar um livro de poesia no meio da Bíblia, mas é um livro que fala muito do amor de Deus. É um livro que traz características do amor de Deus, sinais do amor de Deus, e que nós, com certeza, precisamos ler. Mas aqui, em Eclesiastes 4, a partir do versículo 7, ele diz assim, ele fala muito, Eclesiastes fala muito das vaidades, de que não há nada novo abaixo do sol, tal. E ele chega num ponto aqui que ele começa a considerar algumas vaidades. E o autor escreve, então, versículo 7 do capítulo 9, considerei outra vaidade. Olha só, outro exemplo lá, que eu vou falar aqui também é muito atual. O homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida?
também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Então, introdução. Aqui ele está considerando uma vaidade daquele homem que não tem família, que não tem esposa, que não tem uma irmã, que não tem uma filha ou um filho. E ele trabalha, ganha dinheiro, as riquezas estão ali. É uma pessoa próspera, uma pessoa milionária ou até bilionária. E ele não pensa, né, com ele mesmo, por que eu estou trabalhando se eu nego, né, a minha alma, os bens da vida? Né? Então o autor fala, também isso é vaidade. O homem que não tem família, a pessoa que não tem família, não tem ninguém, trabalha, gera, ganha dinheiro, é milionário, bilionário, não aproveita a vida. Isso é vaidade, diz o autor. Aí no versículo 9, ele, na continuação, na complementação, seguindo esse raciocínio, ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então ele começou a falar, aquele homem sozinho que trabalha, ganha dinheiro, não tem o que fazer com o dinheiro, é vaidade. Então é melhor ser dois do que ser um. Então qual que é a aplicação que nós vamos trazer aqui? A aplicação para a nossa aliança, para o nosso relacionamento. E no versículo 10 ele continua. Por que é melhor dois do que um? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Guardem isso. O cordão de 3 dobras. Eu acho que todo mundo aqui sabe. Quem não sabe, quem não viu, quem não está conseguindo entender, dá uma corrida no Google aí e coloca aí, cordão de 3 dobras, que vai ver. Então aqui, raciocínio de Eclesiastes, ele fala daquela pessoa que é sozinha, que gera riqueza, que não aproveita a vida. Isso é vaidade. Então o que? É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se eles dormindo junto, um esquenta o outro. Quem está sozinho não tem quem esquentar, não tem como se esquentar, né? Então ele fala assim, que daí se alguém quiser prevalecer contra um, outros dois resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então ele falou de uma pessoa, ele falou de 2 pessoas e ele falou de 3 pessoas. Ele começa do nada aqui a falar de 3, né? Ele falou que 2 é melhor que 1, mas ele não começou a falar que 3 é melhor do que 2. Ele já foi no raciocínio, já foi no embalo. Por que isso? Porque, e aqui eu vou fazer uma aplicação direta ao nosso casamento, né? Que casamento é aliança. Casamento não é contrato, tá? O casamento é aliança. Quem é do ramo do direito sabe e tem que fugir dessa bobagem de querer dizer que casamento é contrato. Casamento é uma aliança, é uma união, tá? É uma aliança, né? Que, claro, a nossa aliança representa isso. Eu uso a aliança, que no Brasil é chamada de aliança, porque eu tenho uma aliança com a minha esposa Juliana. E a minha esposa Juliana tem uma aliança comigo. Nós temos uma aliança, até porque nós, em sendo casados, somos um só. E nós temos uma aliança. Mas nós temos que ter uma aliança com Cristo Jesus. No nosso relacionamento não basta nós termos a união, né? A aliança com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Nós precisamos ter também com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Senão não prevalece. Porque o que está escrito aqui, um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E essa é a necessidade. O que garante, né, o casamento, a estabilidade do casamento, o prosperar de uma união, não é o dinheiro, não são as viagens, não são as conquistas, não são só os filhos, não são as alegrias juntas, não é o companheirismo. O que faz o nosso relacionamento ser
eterno, né, é nós chamando Jesus para o nosso relacionamento. É nós tendo essa espera, essa busca, essa fortaleza em Cristo Jesus. O marido complementa a esposa edifica o lar, né? Isso é bíblico, quem edifica o lar é a esposa, não é o marido. Né? O marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça, mas quem edifica o lar é a esposa. Então vocês perceberam que os dois têm as suas responsabilidades e os seus afazeres, né? Então não é só o marido e também não é só a mulher, são os dois, até porque é um relacionamento, os dois em um, mas cada um com a sua responsabilidade, né? Cada um com a sua alegria, cada um com a sua parte, mesmo sendo um, tá? Sendo um, é um só, isso é bíblico. O homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam um perante Deus. E aqui, o homem na sua responsabilidade no lar e a mulher na sua responsabilidade no lar tem que estar ligados a Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus quem fortalece, é Cristo Jesus quem abençoa, é Cristo Jesus quem faz prosperar. Se o nosso relacionamento não estiver fincado na rocha que é Cristo, é perigoso desmoronar. É uma questão de tempo. Mas, se o relacionamento estiver fincado na rocha que é Cristo, esse relacionamento com certeza vai ser muito próspero. E nós temos que ter isso também na questão de amizades, na questão de sociedades, né? Nós temos que saber que na nossa amizade, na nossa sociedade, nós precisamos não ter só um relacionamento com o amigo, com o nosso sócio e com a nossa sócia. Nós precisamos ter uma dependência de Deus. Nós precisamos ter a direção de Deus. Porque o homem planeja, mas é Deus quem conduz os seus passos. Isso também está escrito na Bíblia. E é por isso que nós devemos colocar Deus acima de tudo. Buscar em primeiro. Buscar em primeiro. Se nós buscarmos primeiro a Deus, nós seremos prósperos. Se nós buscarmos primeiro a Deus, nós seremos fortalecidos. Se nós buscarmos primeiro a Deus, nós seremos abençoados. E essa é a maravilha disso. Essa é a importância disso. É por isso que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Porque uma dobra aqui é o marido, a outra dobra é a esposa e a outra dobra é Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O amor de Cristo Jesus há de ser o exemplo para os nossos amores. Meu amor para minha esposa, da minha esposa para mim, dos nossos filhos, das nossas filhas. É isso que representa. É essa a importância. É isso que nós devemos ter em mente. Porque o relacionamento que há uma harmonia, um amor entre marido e mulher, e que tem ali buscando, dependendo, extraindo de Deus, é uma maravilha. É a vontade de Deus essa. Nós não podemos nos apegar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa experiência, nos nossos bens, nos nossos dinheiros, na nossa cultura, na nossa simpatia, na nossa beleza, porque tudo isso aí passa. Tudo isso aí passa. O que permanece é a vontade de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. O que interessa é a vontade de Deus. Porque nós não somos seres criados para essa vida. Eu gosto de dizer isso. Eu posso viver 110 anos. Mas não é isso. Não é para isso que Deus me fez. Deus fez a mim e fez a você para a eternidade. Porque ao morrermos, nós teremos uma eternidade pela frente. Eternidade pela frente. Com Cristo Jesus. E é isso que interessa. A terra aqui é um lugar de encontro marcado com Cristo Jesus. Porque nós somos criados para a eternidade. Nós fomos criados para o descanso. Nós não fomos criados para o peso, para
o cansaço. Não é à toa que Jesus Cristo em Mateus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque o cristão não foi feito para o cansaço, não foi feito para o peso, ele foi feito para o descanso. E o descansar é isso, e nós temos que nos apegar a isso. Bens materiais, sabedoria, beleza, isso tudo acaba. Aliás, a beleza ela acaba já em vida, né? Então, nós temos que ter como base dos nossos relacionamentos, seja o namoro, o noivado, que é um preparativo do casamento, e claro, principalmente no casamento, a dependência de Deus. A orientação de Deus. A base sendo Deus. A fonte sendo Deus. Porque é Deus quem abençoa. É Deus quem enriquece. É Deus quem mostra o caminho. É Deus que nos enche de amor. Porque até nisso nós dependemos de Deus. Ou você acha que você ama a sua esposa, ou você ama o seu marido, porque você produz isso dentro de você. É porque Deus coloca dentro de você. É porque Deus colocou dentro de você o amor pela sua esposa, o amor pelo seu marido, para que você o ame, para que você a ame. Até nisso você depende dele. Até nisso você depende de Deus. Você não produz isso por si próprio. É impossível. É como o ar que nós respiramos. Se Deus nos tirar o ar, nós fatalmente morreremos, fatalmente cairemos, fatalmente acabaremos. Nós dependemos de Deus para tudo. É que muitas vezes nós nem prestamos atenção. Muitas vezes nós nem queremos prestar atenção. Muitas vezes nós não queremos aceitar isso. Porque é da natureza humana o orgulho e a inflexibilidade. Mas nós, para rompermos, para vencermos, para prosperarmos, nós devemos deixar de lado o orgulho e a inflexibilidade. O orgulho não conduz a nada. Ou melhor, conduz à perdição, à morte espiritual. Tire isso. E tire a inflexibilidade. Porque o que interessa para Deus é o quanto nós servimos a Deus. É o quanto nós servimos a Deus servindo ao próximo. Servindo ao nosso irmão, à nossa irmã, ao nosso semelhante. É isso que interessa. Né? Até hoje nós estávamos... eu estava comentando com a minha esposa hoje. Deixa eu ver se eu abro aqui. Se eu acho aqui. Né? Nós estávamos comentando hoje de manhã sobre Davi. Né? Davi, se nós analisarmos aqui no livro de... Peraí que eu abri errado aqui. No livro de Atos, nós vamos ver aqui, ó. Quando Davi morreu, Davi matou gigante, depois matou outros gigantes. Davi reinou. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas o epitáfio, né? Epitáfio é aquela placa que se coloca no jazigo da pessoa, né? Lá no cemitério, então vai lá ter o jazigo do João da Silva. Então tem lá o nome, o dia que nasceu, o dia que morreu. E alguns lugares, alguns jazigos, tem lá uma placa. Olha, amou a sua vida. Olha, foi professor, foi amado. Olha, foi doutor honoris causa. Olha, foi prefeito, foi vereador, foi deputado, né? Coloca essa placa. E a placa de Davi está aqui em Atos 13, 36. Então o livro do Novo Testamento, ele traz a síntese da vida de Davi. E a síntese da vida de Davi, o epitáfio de Davi é: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais. Qual que é a síntese aqui que a palavra de Deus traz sobre a vida de Davi? Ele serviu a sua própria geração. Aqui não está escrito que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas qual a marca? Qual o epitáfio? O que interessou para Deus na vida de Davi é que ele serviu a sua geração. E Davi, sendo rei,
Ele serviu a sua geração. E nós aqui não vamos servir. Jesus serviu, nós não vamos servir, eu não vou servir, você não vai servir. Larga fora esse orgulho, larga fora essa inflexibilidade e sirva ao próximo, sirva ao seu irmão. Porque para você romper, para você ser próspero, para você ser abençoado, você precisa servir. Servir conforme o desígnio de Deus. Servir ao irmão, servir a irmão, servir a alguma pessoa, não é ser o bobo da corte. Não é ser passado para trás. Não é ser enganado. E também não é fazer segundo a sua própria vontade. Ah, eu vou servir esse copo de água ali. Não. Servir conforme o desígnio de Deus, conforme a vontade de Deus. Veja como que nós dependemos de Deus para tudo. E que aqui na vida de Davi, estou dizendo tudo isso dentro do contexto do que está lá em Eclesiastes 4:9. Servir. Servir para romper. Servir para prosperar. Servir para ser abençoado. E no nosso relacionamento, eu com a minha esposa, você com a sua esposa, com o seu marido, nós precisamos servir um ao outro. Eu preciso ser o cabeça e a minha esposa precisa edificar o lar. E principalmente, ter a base, ter a fonte em Cristo Jesus. Porque como está bem falando a minha esposa Juliana, maior é aquele que serve. E quantos exemplos tem na Bíblia? Quantas passagens bíblicas falam sobre o servir? Servir a esposa, servir o marido, servir aos filhos, servir aos pais, aos avós, ao pastor, à pastora, ao missionário, à irmã, ao vizinho, ao conhecido, ao desconhecido na rua. Tudo isso serve para nós aprendermos a servir. E para servir, não cabe o orgulho e não cabe a inflexibilidade. Irmãos, é simples. Nós sabemos qual foi a trajetória de Jesus. Nós sabemos o que Jesus fez. Não é à toa que existem 4 evangelhos para registrar o que Jesus fez. Algumas coisas, Então nós temos o registro. Para quê? Para nós seguirmos o exemplo de Jesus. Não é à toa que nós somos cristãos. Atos 11:26. As pessoas viram aquelas pessoas que eram seguidores de Jesus, que faziam conforme Jesus, e falaram, então eles são cristãos. Nós não somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos cristãos. Porque nós fazemos e seguimos o exemplo do que Cristo Jesus fez. E se Cristo serviu, nós precisamos servir. Se Cristo abençoou, nós precisamos abençoar. Se Cristo foi próspero, nós precisamos ser prósperos. Se Cristo repreendeu quem não produzia, quem não dava frutos, é porque nós precisamos dar frutos. Nós precisamos servir. E nós precisamos ter a dependência de Cristo Jesus. Eu fiz todo esse arranjo. Eu comecei lá em Provérbios, naquela palavra de abertura que eu falei aqui de vocês, de curiosidade. Vim para Eclesiastes, agora fui para Atos. Mas dentro do mesmo assunto, do mesmo contexto. Para que nós tenhamos Deus como nossa base, como nosso guia, como nosso Senhor. Como aquele que diz, filho, a minha vontade é essa. E nós vamos começar a fazer. Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. O nosso casamento, estando na dependência de Deus, não vai arrebentar. Não vai ser cortado. Não vai ser desfiado. Permanecerá. Permanecerá. Porque aquilo que Deus une, homem nenhum pode separar. Nada pode separar. Que nós tenhamos então, irmãos, essa consciência. Que nós tenhamos então essa atitude, essa perseverança, essa dependência de Cristo Jesus para amarmos o nosso cônjuge, para abençoarmos o nosso cônjuge, para ensinarmos e aprendermos com o nosso cônjuge, com a esposa, com o marido.
e para que nós sejamos o exemplo para os nossos filhos, para que nós sejamos o exemplo para esta geração, para que as pessoas conheçam na essência, na verdade, o amor de Cristo. E aqui eu quero orar por vocês, por todas essas vidas que estão aqui, pelos que passaram por aqui, pelos que ainda vão assistir a essa mensagem. Conheçam o amor de Cristo. Saibam que Cristo Jesus morreu naquela cruz por você. Que Ele já fez e conquistou tudo por você. Não interessa o que você tem ou o que você sabe. Ou o que você não tem, o que você não sabe, porque Deus não é movido por dó. Deus é movido por propósito. E eu oro aqui para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus traga revelações para você, para que você possa romper o lacre da religiosidade, romper o lacre, né, do conformismo, romper o lacre, né, do limitado. Porque nós fomos feitos para romper em fé, conquistar em fé, e que Deus encha a sua vida de fé. Encha a sua pessoa de fé, de ousadia, de intrepidez, para pregar a palavra, para ministrar a cura, para ministrar a libertação. Porque quem faz é Deus e nós apenas somos um instrumento dele. Nós somos feitos do pó e para lá nós voltaremos. Mas o nosso espírito estará eternamente com Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus abençoe a sua família. Trazendo harmonia, trazendo amor, trazendo calma, trazendo tranquilidade, trazendo paciência, trazendo inteligência, trazendo estratégia. Retirando tudo que é ruim, tudo que é nefasto, tudo que é indelével, tudo que é contra a vontade de Deus, para que haja prosperidade no seu lar, para que haja prosperidade no seu casamento, para que haja prosperidade no seu relacionamento. Porque eu repito, o nosso Deus é um Deus de prosperidade, não só de prosperidade material, mas também espiritual. Deus é o dono de toda a riqueza. A riqueza escondida e a riqueza revelada. Pertence a Deus. Não pertence a homem, nem pertence a diabo. Pertence a Deus. Então, você ser próspero, e agora eu digo financeiramente, não é pecado, não é errado. Você não pode estar preso nisso. Você não pode estar e viver 100% buscando a isso. Prosperidade de Deus é uma consequência. Salmo 90, eu estou aqui orando. Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Porque Deus só contabiliza, Deus só considera os dias em que nós fazemos a vontade dele. Se hoje eu fiz a vontade dele, se no dia de hoje, dia de 29 de setembro, eu fiz a vontade de Deus, está na contabilidade de Deus. Se eu não fiz a vontade de Deus hoje, esse dia 29 de setembro não existiu na minha vida, não existiu na minha vida perante Deus. Portanto, busquemos a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas Deus sabe. E é por isso que eu oro para que Deus mostre para você. Para que você tenha uma revelação, para que você tenha um conhecimento do que Deus quer da sua vida. Do que você precisa fazer. Porque Deus vai abençoar. Deus vai fazer você próspero. E que você seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Que você seja liberto da depressão, da angústia, do medo. Desse medo que está apavorando você. Desse medo que está travando você. Desse medo que está impedindo você, né, de comer o melhor dessa terra. De ser próspero, de ser feliz. De ser ousado, de colher os frutos. Deus vai tirar esse medo da sua vida. Deus vai tirar esse trauma da sua vida.
Esse é um plano maligno para a sua vida. Isso é feito para que você fique amarrado, preso, condicionado. Mas saiba que o nosso Deus não é Deus disso. Nosso Deus é um Deus de liberdade. Nosso Deus é um Deus de rompimento, de liberação. E essa noite Deus está liberando você. Dessa noite Deus está fazendo você romper. Dessa noite Deus está arrancando esse trauma, esse medo, essa angústia, essa decepção, essa depressão. Creia em Cristo Jesus. Ore. Saiba que Jesus não fez você para ser depressivo, para ser triste. Aliás, a ordem de Deus para nossas vidas, que está em Filipenses, é para que nós nos alegremos. Para que nós nos alegremos sempre no Senhor. Como é que nós vamos nos alegrar sempre no Senhor se nós estivermos depressivos? Portanto, a depressão não é a vontade de Deus. Deus fez você para ser feliz. Deus fez você para ter um sorriso no rosto. Essa noite é uma noite que Cristo Jesus vai trazer isso de volta para a sua vida. Deus vai restaurar isso na sua vida, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E que os próximos dias sejam dias, que você vai romper. Sejam dias que você vai superar os limites que o mundo, que Satanás estão tentando impor a você. Você é filho de Deus. Você é sacerdócio real. Você não foi feito para ser humilhado, para ser menosprezado. Você foi feito para comer o melhor dessa terra. Você foi feito e é filho de Deus. Você é exemplo de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aliás, imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tome posse disso. Saiba disso. Não é pensamento positivo, não é otimismo, não é média. Eu não estou falando que eu imagino que vocês queiram ouvir. Eu estou dizendo que vocês precisam ouvir. Que essa seja a força, que essa seja a ousadia dentro de vocês. A força e a ousadia de Cristo Jesus. A força e a ousadia do Espírito Santo. E que vocês rompam, que vocês vençam e que vocês tenham realmente uma união, uma aliança, dependendo de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja em nome de Jesus. E nós estamos à disposição para orarmos, para conversarmos, para tirarmos dúvida. Contem conosco. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado.